Boa noite, pessoal. Vamos dar prosseguimento com as atividades da Semana da Matemática. Dessa vez, a gente traz a palestrante Ana Cláudia Rossini e a palestra dela é intitulada Tecnologia e Inovação na Educação Básica. A professora, ela fez licenciatura no Centro Universitário do Norte Paulista, licenciatura em Matemática, e especialização em ensino de física na Unicamp. Também fez especialização em ensino de matemática na Universidade de São Luís. Ela é professora coordenadora da Física e Tecnologia do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de José Bonifácio. Também trabalha na elaboração de materiais didáticos do programa São Paulo Faz Escola e na elaboração do currículo paulista do ensino médio no programa de apoio à implementação da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Eu passo a palavra agora para a professora. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, primeiramente, boa noite a todos, Agradeço o convite, E já me coloco à disposição de vocês, quer dizer, coloco eu, a diretoria, outras pessoas também que trabalham na diretoria, à inteira disposição de vocês para trazer informações, o que a gente puder ajudar. A gente tem a Unesp aí como uma grande parceira, Flávia, de bastante tempo, nos outros departamentos também, na física, na química. Então, o que eu puder ajudar, e acredito que a diretoria de ensino de José Bonifácio puder ajudar, a gente sempre vai estar à disposição de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para colocar a apresentação. Estão vendo a minha tela? Sim. Aparecendo para vocês, Bom, então, a proposta dessa palestra é contar um pouco para vocês, é trazer um pouco de informação sobre na verdade, 3 componentes curriculares que começaram a fazer parte da educação básica nesse ano de 2020, que chama Programa Inova, que já deu até bastante confusão, porque todo mundo achava que o Programa Inova era o novo ensino médio. Então, também desmistificar um pouquinho isso, contar um pouco para vocês o que é o Programa Inova, mas eu vou falar um pouco mais específico sobre o componente curricular de tecnologia e inovação. Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que tem alguém controlando o chat, aí eu posso responder no final, tá bom? Bom, então a gente começa com 2 documentos que eles são base para a nossa educação, para a educação básica, Que é a Base Nacional Comum Curricular, que eu acho que vocês já devem ter ouvido os professores de vocês falarem, já devem ter visto bastante veicular isso na mídia, pode ter recebido até algum link aí para participar de uma consulta pública, A base, ela foi aprovada no Conselho Nacional de Educação em 2017, e a partir daí começou a elaboração do currículo paulista, do estado de São Paulo, Então, o currículo paulista, ele começou a ser elaborado em 2018, o currículo paulista do ensino fundamental. Ele está em vigência esse ano, então o ensino fundamental já está trabalhando com esse currículo e com materiais que foram elaborados especificamente para atender a implementação do currículo paulista. E o currículo do ensino médio, ele foi aprovado e homologado agora em março de 2019. E aí nós já iniciamos, se eu não me engano, acho que foi em junho, a elaboração dos materiais para o ensino médio. Então, esse ano, o ensino médio ainda não está trabalhando com o currículo paulista, ele trabalha com o currículo que estava em vigência, E o currículo vigente. E para o ano que vem, então, a gente já tem inserção do currículo paulista também no ensino médio e com materiais para a primeira série do ensino médio, porque a implementação desse currículo será de forma gradativa, ou seja, 2021, primeira série, 2022, primeira e segunda, e o 2023, todos os anos, Então, eu vou falar, assim, rapidamente sobre esses documentos, porque eles são bases para a inserção do componente de tecnologia e inovação, para que vocês também
entenda um pouquinho da questão de falar em documentos oficiais, o que é BNCC, o que é currículo, por que se tem 2 documentos, né? Então, embora sempre, assim, a gente ouviu falar bastante da BNCC nesses últimos anos, né, veiculou muito isso na mídia e tudo mais, a BNCC, ela não é um documento, na verdade, é um documento novo, mas ela já estava sendo prevista desde a Constituição de 1988. O artigo 210 da Constituição previa que a federação deveria ter um currículo base, né, para todas as escolas públicas e privadas do ensino fundamental. Aí, em 96, a LDB, no seu artigo 26, ela também determina que precisa se criar um documento base para a aprendizagem dos alunos. Em 97, com a criação das diretrizes, ela vem reforçar a criação da base, né, de uma base comum, curricular, e aí ela vem dizendo o seguinte, olha, isso não tem que ser só para o ensino fundamental, isso tem que ser para toda a educação básica, né? Então, esse documento, que foi publicado, homologado em 2017, ele determina as aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros têm o direito de desenvolver, né? É um documento previsto em lei, ou seja, é de referência obrigatória, é um documento técnico, né? E todas as redes, seja ela pública ou particulares, precisam usar esse documento, tá certo? E aí nós temos o currículo paulista, né? Bom, mas se eu tenho uma base, então, né, eu já falei da base, que ela estava prevista em lei, e ela vai determinar o que os meus estudantes precisam aprender, por que eu preciso ter um currículo? Porque, veja, a base, ela vem determinar as competências e habilidades que os estudantes precisam desenvolver ao longo da educação básica, né? Então, se você pegar o documento lá, a base para ler, você vai ver que ela vai ter uma lista de competências e habilidades em matemática, em física, em química, em ciências, em história, né, em todas as áreas. Mas ela não diz como fazer isso. Então, o currículo, ele vem orientar as escolas como desenvolver essas habilidades. Ou seja, quais os conteúdos que eu vou trabalhar em sala de aula para desenvolver as competências e habilidades que estão previstas lá na BNCC e que estão também no currículo paulista, porque ele foi construído à luz da BNCC. Então, veja a diferença, né? O que difere uma de outra. A BNCC determina o que é para os alunos aprenderem. O currículo paulista, ele vem dizer como os alunos vão aprender, né? Quais os conteúdos que no currículo paulista nós chamamos de objetos de conhecimento. Então, se vocês pegarem o texto, né, do currículo paulista, a tabela vai aparecer lá como objeto de conhecimento, né? E ainda, o que os estados vão fazer? Os estados vão elaborar materiais para auxiliar o professor na implementação desse currículo, né? O nosso currículo, que nem do ensino médio que está vigente hoje, ele é de 2008. Então, quando esse currículo, né, quando ele foi lançado, em 2008 mesmo, já lançou o material do aluno e do professor, nos cadernos de capa amarela. Eu acho que vocês já devem ter visto isso, acho que lá até no laboratório de matemática tem uma coleção desse material, né? Então, esse material, ele foi criado para o quê? Para implementar o currículo que tinha sido criado, né? Depois disso, nós elaboramos um guia de transição, quer dizer, quando a base foi aprovada, então nós elaboramos um material para subsidiar as escolas e os professores, mas que ele serviu como um guia de transição entre um currículo e outro, porque ainda nós não tínhamos o currículo paulista aprovado, né? Então era um material transitório ali, né? E aí, esse ano, no Fundamental, o material já foi publicado à luz do currículo paulista, né, com atividades objetos de conhecimentos que permitem o desenvolvimento das competências e habilidades que estão previstas lá na BNCC, que estão previstas também no currículo paulista, e nós estamos na fase agora da elaboração do material do ensino médio,
tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho o que é BNCC, o que é Currículo Paulista, e por que eu estou trazendo isso em relação ao componente de tecnologia. E aí a pergunta, né? Por que tornar a tecnologia um componente curricular? Bom, se bem que quando a secretaria se fez essa pergunta, a gente não estava em uma época de pandemia, né? Porque se perguntar hoje, fala, bom, não tem como ficar sem a tecnologia, né? Mas, enfim, o uso de tecnologia em sala de aula não é novo, né? Se a gente fizer uma busca aí no Google, a gente vai ver que existe inúmeros artigos, teses, enfim, dizendo de algum projeto usando a tecnologia. Eu mesma trabalhei um projeto com a professora Hermínia, se não me engano, acho que foi 2006, que era o uso de jogos e recursos tecnológicos para, acho que era esse o nome, para ensinar matemática, né? Foi um projeto piloto, ele até começou aqui na escola, aqui em Neves, que é a minha cidade. Hoje eu acredito que o projeto ainda está vigente em algumas escolas de Rio Preto, né? Mas não era todo mundo que trabalhava, não era todo mundo que usava a tecnologia em sala de aula, né? Era aquele professor que tinha um pouco mais de afinidade, ele até se arriscava a usar, né? Alguns outros que talvez não gostavam, ou que não tinham afinidade, ele acabava não usando, né? Nesse momento de pandemia não tem isso, né, gente? Se eu gosto, se eu não gosto, se eu sei, se eu não sei, todo mundo foi obrigado aí a aprender um pouco sobre tecnologia e usar, né, com seus alunos aí. Bom, mas por quê, né? Por que criar um componente com tecnologia? Esse infográfico vocês já devem ter visto também, né? A BNCC, ela define 10 competências, que elas são chamadas de competências gerais da BNCC, e elas precisam, eles dizem, olha, documento obrigatório, então ela precisa ser articulada com os outros componentes curriculares, né? Com a matemática, com a física, com a química, com a história. E nessa competência geral, nós temos uma competência que ela é específica, né? Nós temos uma competência, que é a competência 5, que ela vem dizer assim, olha, então, eu precisa ser articulada, né, com os componentes, a cultura digital. Tá? Então, a competência 5 é uma competência da BNCC, tá? E o que é essa competência 5? O que ela vem dizer para a gente, né? Ela vem dizer que é preciso que os nossos estudantes, que eles compreendam, que eles utilizem, que eles criem tecnologias digitais de informação e comunicação, mas que isso seja de forma crítica, significativa, de forma ética nas práticas sociais, né? Eles aprendam a se comunicar, acessar e disseminar informações para produzir conhecimentos, para resolver problemas, para exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Tá? Então, não é simplesmente usar uma ferramenta tecnológica numa aula, né? Usar um software para ensinar geometria, usar um aplicativo para ensinar física. É muito mais além. Eu preciso que isso seja significativo, que isso seja de forma reflexiva e que os estudantes também possam produzir conhecimento através do uso da tecnologia, né? Além de resolver problemas, tá bom? E mais, né? Então, quer dizer, ela está lá na BNCC, então, se ela está, o Estado, ele tem que atender aquela competência que está explicitada lá na competência geral da BNCC. E, além disso, né, foi feita uma pesquisa em 2019 com 88 mil professores da rede, né? E 93% dos professores disseram que é importante ampliar a capacidade do estudante usar a tecnologia, né? A mesma pesquisa foi feita com os estudantes, né? E os estudantes disseram também que é importante usar novas tecnologias. 91% dos estudantes acham que é importante saber usar novas tecnologias. Então, o Estado, ele não criou do nada um componente curricular, quer dizer, ele está baseando o quê? Em pesquisa que ele fez, em documento oficial que precisa ser implementado nas escolas, né? E de uma forma
eu preciso trabalhar essa tecnologia da forma como a BNCC está apontando, tá certo? Além disso, com essa construção dos currículos, o Instituto Porvir, que foi um parceiro aí também para fazer pesquisa, eles lançaram uma pesquisa, né, e tiveram para jovens estudantes da educação básica, tá? E eles tiveram um total de 260.349 respostas, né? É muito interessante, se vocês entrarem no site, tem até aqui o link, né, do porvir.org, lá dá para a gente filtrar essas informações, porque é um questionário grande. Aqui eu só fiz um recorte sobre o que falava da questão da tecnologia, né, mas lá é um questionário com várias perguntas, e dá para ser filtrado, inclusive por região, por estado, por município, né? Então, é bem interessante os dados que eles mostram nessa pesquisa, tá? Então, a ideia deles era que os participantes fossem estimulados em pensar em 2 tipos de escola. Uma escola onde eles pudessem aprender mais e uma escola onde eles pudessem ser mais felizes. E quando a gente olha para dados da educação básica, nós vimos, por exemplo, que o maior índice de abandono escolar está principalmente no ensino médio, né? As maiores retenções, os abandonos. Então, é preciso fazer algo para que o aluno não desista de estudar, né? Então, essa pesquisa também foi baseada nisso, né? Então, o que eu posso proporcionar para o meu estudante, para o meu jovem, para que ele goste de ir para a escola, para que ele se sinta mais feliz, para que ele consiga aprender mais, né? Então, eles fizeram lá várias perguntas, e as perguntas, eles tinham que responder sobre a questão de qual escola os fariam aprender mais, né? E depois as mesmas perguntas, qual escola os fariam mais feliz. Aqui eu fiz um recorte de 2 questões só, né? Então, nessa pergunta aqui, ó, qual o jeito de aprender preferido para promover mais aprendizado e para trazer mais felicidade, né? Então, quando a gente olha para os dados aqui, só deixa eu falar um pouquinho sobre essa régua, que eles chamam de régua de inovação. Ela mostra o quanto aquilo que os jovens querem se afasta ou se aproxima das práticas mais tradicionais da educação, né? Então, aqui seria as práticas mais inovadoras e no azulzinho as práticas mais tradicionais, né? Então, é interessante porque, olha, 21% dos jovens, né, dos 260 mil que responderam a questão, eles dizem que assistindo aulas teóricas, eles gostam de assistir aulas teóricas, né? Mas também a gente tem 23% que diz assim, olha, participando de aulas baseadas em tecnologia, né? E aí nós temos nós temos que 19 respondeu que isso também os faria mais felizes. Aqui bateu, né, 21 e 21. E também fazendo projetos práticos, né? Então, ou seja, eles querem aulas teóricas, mas eles também querem aulas baseadas em tecnologia, tá certo? Aí uma outra questão que eu recortei para vocês para os jovens o que não pode faltar na escola em termos de estrutura física. E aí eles tinham 3 opções, né? Quadras e equipamentos esportivos, tecnologias, não só no laboratório de informática e bastante área verde. E aqui a gente vê que a tecnologia, ela desponta, né? 53% dos alunos dizem que é importante ter a tecnologia não só no laboratório de informática, mas poder usar essa tecnologia também dentro das aulas teóricas e tudo mais, né? Então, aqui, novamente, né, justificando o fato de inserir a tecnologia como um componente, né, a BNCC, ela vem dizer para a gente que a tecnologia, ela precisa ser inserida, né, por quê? Porque nós precisamos preparar os nossos jovens, os nossos estudantes, para profissões que ainda não existem, para usar tecnologias que ainda não foram inventadas, e para resolver problemas que ainda nem conhecemos, né? E, de fato, né, gente, se a gente for pensar nessa época aí de pandemia,
quantos recursos tecnológicos apareceram que a gente nem conhecia, né? Eu particularmente gosto muito de tecnologia, tenho um pouco de afinidade, tenho até um pouco de facilidade, mas confesso para vocês que eu não dei conta até de aprender a usar todos os recursos que eu via nos grupos disponibilizando e tudo mais. E a questão também não é usar tudo, né? Você tem que fazer escolhas e saber fazer boas escolhas, né? O que a gente estava comentando até no início, antes de começar a reunião, a gente até fez uma boa escolha, né, na questão do Meet. Agora eu preciso aprender uma outra coisa, né? Como vencer esse problema aí de colocar mais participantes na sala. Mas, enfim, né? E o currículo paulista, né? Ele também vem reforçar que a importância de se usar a tecnologia, mas como uma postura ética, crítica, criativa, responsável, e que ela precisa ser trabalhada na escola e associada ao desenvolvimento de competências e habilidades para a resolução de problemas, né? Então, veja, eu só estou reforçando com esses slides e com essas citações a importância de se ter um componente curricular, né, que se use a tecnologia, mas também dizer assim, como que ela precisa ser usada, tá? As áreas de conhecimento, todas elas, se vocês lerem os textos, tanto da BNCC como do Currículo Paulista, a tecnologia, ela permeia todas as áreas, tá? Inclusive, em Ciências da Natureza e suas tecnologias, no ensino médio, a gente tem um tema que chama Tecnologia e Linguagem Científica. E aí tem um rol de habilidades para desenvolver esse tema, tecnologia e linguagem científica. Eu trouxe aqui para vocês um recorte da matemática, né? Então, a matemática, ela centra-se na compreensão dos conceitos e procedimentos em seus diferentes campos e no desenvolvimento do pensamento computacional, visando a resolução de problemas. Então, na área de matemática, ela está mais voltada na questão de reconhecer, de ler, de interpretar fluxogramas, realizar pesquisas e trazer os resultados através de gráficos, de tabelas, né? Usar softwares para desenvolver o pensamento geométrico, tá certo? E aí eu trouxe, inclusive, duas competências, né, que estão bem voltadas para a questão do uso da tecnologia dentro da área de matemática, tá bom? Bom, então agora vamos falar um pouquinho do que é esse componente, né, o inovações curriculares, ou Inova, como eu disse para vocês, deu bastante confusão, que às vezes as pessoas me perguntavam assim, mas é um novo ensino médio, né, então achava que esses componentes, eles seriam inseridos só no ensino médio, só alunos do ensino médio que teriam esses componentes curriculares, né, então não é nada disso, tá? Então, diante desses documentos oficiais, né, diante da BNCC, diante do Currículo Paulista, a Secretaria, ela organizou em 2019, né, para início em 2020, novos componentes curriculares. Então, um deles é o Tecnologia, que é o que eu vou falar um pouco melhor para vocês, o outro é o Projeto de Vida, e o outro projeto componente curricular, eletivas. Então, nós tivemos a inserção de três componentes curriculares, tá? Já devo esclarecer que não foi tirado nenhum componente curricular da matriz, tá certo? Todos ficaram, o que ocorreu foi uma redução no período da aula, que era de 50 minutos, passou a ter 45 minutos, as escolas fizeram um ajeito de horário para incluir as aulas de tecnologia, aulas de projeto de vida e aulas de eletiva. Tá bom? Bom, então, a partir disso, né, em 2019, na verdade, assim, todo ano nós temos uma resolução que orienta como será a atribuição de aulas, né? Então, sempre essas resoluções, elas são publicadas normalmente em dezembro, né?
Então, esse ano nós vamos ter uma nova resolução para atribuição de aula. Nem sempre muda muito, né? Muda alguns pequenos textos. Então, eu trouxe aqui a resolução SE, de 66, né? Que ela vem falar sobre como será a atribuição desses novos componentes, né? Porque é novo para a rede, né? Nós não tínhamos projeto de vida, nós não tínhamos aula de eletiva. A eletiva, ela até acontecia, o projeto de vida, no programa de ensino integral, nas escolas PEI, né? Mas não como um componente, né, curricular. E agora, todas as escolas têm esse componente, né? Do sexto ano até a terceira série do ensino médio, tá certo? Sobre o perfil do professor, eu vou falar um pouquinho no próximo slide. Eu só queria destacar aqui para vocês, né, que os docentes, né, então, assim, eu posso pegar todas as minhas aulas de tecnologia ou de projeto de vida ou de eletiva? Não, né? Se o meu cargo, por exemplo, é matemática, e eu tenho que pegar 60% das minhas aulas de matemática e posso deixar 40% para pegar aula de tecnologia, né? Se eu quiser, então, né? Ou, por exemplo, se não tem aula para eu completar o meu cargo, eu posso completar com aulas de projeto de vida, de eletivas, de tecnologia? Posso. Ele não pode ultrapassar, por essa resolução SE 66, os 40%. Pode ser que isso mude para esse ano, tá? Vou falar um pouquinho do perfil do professor, né, que pode ministrar essas aulas, né? Bom, primeiro, pode ser ministrada por professores efetivos, não efetivos ou contratados, professores categoria que a gente chama de categoria F, que são os estáveis, né? Categoria O, categoria V. Então, todos os professores que estiverem aptos, que tiver feito uma licenciatura, estiver com portaria aberta, eles podem ministrar essas aulas. Ele não precisa ter uma habilitação específica para a disciplina. Então, vamos pensar. Bom, eu vou dar aula de tecnologia, eu tenho que ser formado em TI. Ou eu vou dar aula de tecnologia, eu tenho que ser formado em ciência da computação. Ou eu tenho que ter feito matemática, eu tenho que ter feito física. Não. Qualquer habilitação de curso de licenciatura, se ele quiser, ele pode ministrar qualquer uma dessas disciplinas, tá? Então, ele não precisa ter habilitação específica, professores de todas as disciplinas podem se candidatar, mas o que eles pedem é que você tenha uma certa afinidade com o componente, né? Como eu disse, se você tem muita dificuldade com a questão da tecnologia, ou de trabalhar o pensamento computacional, enfim, então, quer dizer, é bom eu também não pegar esse componente, né? E também ter a disponibilidade e interesse para se formar no tema do componente, né? O que isso significa? Significa que a secretaria, ela lançou alguns cursos de formação para esses 3 componentes. Então, o curso, na verdade, eles ficam disponíveis numa plataforma que chama Escola de Formação, né? No AVA EFAP, e tem um período que eles abrem a inscrição para esses cursos, e o professor precisa fazer esse curso, quer dizer, para poder ministrar essas disciplinas, ele precisa conhecer a filosofia que está por trás de cada um desses componentes curriculares. Então, ele precisa fazer esse curso, tá bom? E esse curso é fora do horário de trabalho, então ele tem que ter disponibilidade, porque ele não vai fazer no horário do trabalho dele, e ele tem que ter interesse, tá? Isso, pelo menos, de acordo com essa resolução que foi de dezembro de 2019. Pode ser que não mude nada para atribuição de aula para o ano que vem, né? Para 2020. A gente está na espera aí do lançamento dessa nova resolução. Deixa eu tomar uma água. Bom, mas então, o que foi feito, né? Então, a partir do momento que se desejou implantar um componente curricular, que chama, né, o nome do componente é tecnologia e inovação, precisou elaborar alguns documentos para que esse componente seja trabalhado, né? Quer dizer,
Não é do nada, o professor ele não vai entrar na sala de aula e ele vai trabalhar o que ele quer, né? Ele vai ter uma material que oriente o trabalho dele em sala de aula com os alunos. Devo dizer para vocês que a gente ainda não conseguiu avaliar o impacto da inserção desses novos componentes, porque começou esse ano, né? E nós já entramos nessa pandemia, né? Então, não deu, porque normalmente a gente acompanha a sala de aula, assiste algumas aulas, dá suporte para o professor em termos de formação, né? A gente, nesse momento, a gente acabou, assim, correndo mais atrás de atender as disciplinas básicas, né? Então, esses 3 componentes, nesse momento, acabou ficando um pouquinho de lado. Não que eles não estejam sendo trabalhados, eles estão sendo trabalhados, sim. Os professores tiveram aulas atribuídas, então, eles estão sendo trabalhados, e tem um material específico para o professor trabalhar, com orientações. Eu digo que, normalmente, a gente faz mais formações para os professores, né? Principalmente quando é algo novo. Então, a gente ainda não conseguiu avaliar o impacto da inserção dessas disciplinas, quer dizer, se está dando certo, se não está, se o material é viável ou não, porque o material, ele sempre passa por uma reformulação, né? Então, a gente ainda não conseguiu fazer isso. Mas, então, foi elaborado um documento que chama Diretrizes Curriculares, né? Ele foi elaborado em 2009, essas diretrizes, elas foram elaboradas de maneira colaborativa, entre profissionais da SEDUC, da Secretaria da Educação, algumas universidades públicas e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e professores do núcleo pedagógico, assim, como eu não participei dessa elaboração, eu estou na elaboração do material de física, né, mas professores coordenadores das diretorias participaram da escrita do texto, né, bem como também, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, da elaboração dos materiais, né. E essas diretrizes, elas estão organizadas em 3 eixos estruturantes, né. Então, é o eixo tecnologias digitais de informação e comunicação, letramento digital e pensamento computacional. Então, são esses 3 eixos que fazem parte dessas diretrizes e do que os professores deverão desenvolver com seus estudantes, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, fiz alguns recortes, um pouquinho do que cada eixo pretende trabalhar, para vocês entenderem um pouco a filosofia da proposta, né, do componente, tá? Então, em tecnologias digitais e de informação, o objetivo desse eixo é trabalhar com os aspectos, sensibilizando os alunos a promover não só a incorporação e o uso da ferramenta de ferramentas tecnológicas em sala de aula, mas que ele possa usar de maneira consciente, de maneira responsável, né? Que ele possa discutir aspectos legais da internet segura, de redes sociais. Então, ele vem trazer, assim, algumas atividades que vão na linha de questões para os alunos refletirem sobre questões éticas e morais, né? Acesso, segurança de dados, veracidade de informação, quer dizer, a gente vê tanta coisa acontecendo, por exemplo, quando se faz uma compra em sites não confiáveis, então, como que eu sei que um site é confiável para eu realizar uma determinada compra, né? Como que eu pesquiso isso? Muitas vezes a gente vê os jovens que eles estão plugados o tempo todo com o celular, né? Mas às vezes só em redes sociais e não pensam sobre essas coisas. Eu já vi muita gente perder dinheiro porque comprou em sites não confiáveis, né? Claro que pode acontecer com qualquer um, pode acontecer mesmo às vezes você comprando num site que você está acostumado a acontecer, né? Acostumado a comprar e ainda pode acontecer de não dar certo. Mas é preciso, então, que os estudantes também pensam sobre isso, né? Pensem sobre as coisas que eles postam nas redes sociais,
pensam sobre a veracidade dessas informações, né? A gente vê aí muito quanto fake news, né? Que a gente vê, inclusive, o WhatsApp está até fazendo um bloqueio de informações aí, né? Quando você vai disseminar essas informações. Então, tudo isso é discutido nos materiais, né? Tudo isso é levado para a sala de aula, né? Para os alunos. O papel e o uso da tecnologia na sociedade, por exemplo, como eu assino um documento online, como eu assino uma petição online. Então, tudo isso é trabalhado com o aluno, bom? Nesse eixo. Aí nós temos o outro eixo, que é o letramento digital. Esse outro eixo, ele tem uma relação do que é preciso saber fazer e conhecer para participar de maneira crítica e ética das práticas sociais, né? Ele vai preparar os nossos estudantes para diversos assuntos, mas também para atuar como produtor de tecnologia. Então, como ele cria um blog, como ele cria um site, como ele cria um podcast, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para a cidadania digital, meus estudantes, eles podem criar uma página para divulgar a eleição do Grêmio estudantil, né? Então, e aí como que ele coloca essas informações, como que ele dissemina esse conteúdo, né? Nas produções colaborativas, ele pode criar um blog colaborativo, ele pode criar um Padlet, né? Que a gente tem usado bastante, tem sugerido muito o uso nos materiais, né? Tanto para os alunos como para os professores. Na cultura digital, quer dizer, o uso responsável e ético e seguro da tecnologia e da internet, tá? E nas linguagens midiáticas, né? É a leitura por meio de uma imagem, por meio de um texto, quer dizer, eu posso, por meio de um hiperlink, né? Então, o aluno, ele pode produzir lá a resolução de um exercício matemático usando uma animação, por exemplo, tá bom? E aí nós vamos para o pensamento computacional, que é o terceiro eixo. Então, esse eixo está relacionado com a maneira de pensar sobre as mídias, né, e sobre as tecnologias, que envolve a resolução de problemas, e seja ela em qualquer área do conhecimento, né, não precisa ser só na matemática, em qualquer área do conhecimento, desmistificando também a questão que é difícil trabalhar a linguagem de programação. É claro que a gente começa lá do basiquinho, né, porque a gente está trabalhando primeiramente com alunos de sexto ano, né. Então, uma coisa também que aconteceu, o primeiro caderno de atividades que foi elaborado, ele foi elaborado para todos os anos, de sexta a terceira série do ensino médio. Por quê? Né? Para tentar nivelar os alunos, né? Porque o componente curricular, ele está sendo implantado agora. Então, esses alunos lá do ensino médio, eles não tiveram contato com esse tipo de atividades, né? Então, o volume 1 do caderno, ele foi geral, de sexta a terceira série do ensino médio. Aí, o volume 2, ele já vem por série, eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois, né? Então, no pensamento computacional, tem algumas atividades que vão trabalhar, por exemplo, os alunos criarem uma charge, ou uma tirinha, ou um conto, usando, por exemplo, o Scratch, né? Acho que vocês devem conhecer o Scratch, que é aquele blocos lógicos, né? Então, a ideia é que o professor trabalhe de maneira plugada, para que os alunos consigam contar uma história, usando ali uma animação construída no Scratch, né? O Cultura Matrix, né, que é o faça você mesmo, não sei se vocês já ouviram falar, mas está sendo muito difundida essa cultura, tem até cursos, né, o você aprender a produzir seus objetos, poder aprender a fabricar você mesmo, né. A linguagem de programação, que é trazida de duas formas, uma linguagem plugada e desplugada. Então, por exemplo, na plugada, eu vou usar um software, né, por exemplo, o code.org, né, que é um software livre que eles podem usar, simples também para uso,
E tem também a questão da linguagem desplugada. Então, tem um exemplo de atividade, que depois eu vou até mostrar, que é o aluno, ele pode se comportar como um robô e os demais precisam programá-lo. Então, dizer quanto que ele anda para frente, para ele virar à esquerda ou para ele virar à direita, avançar mais um. Eu não sei se vocês lembram um pouco da linguagem logo, né? Mais ou menos a ideia dessa atividade é fazer de maneira desplugada, né? Mas trabalhando a questão da linguagem de programação, tá? E dispositivos de hardware é eles conhecerem mesmo os dispositivos e pensar no uso desses dispositivos, num reaproveitamento dessas peças, né? Ou pensar em o que se pode fazer com lixo eletrônico, né? Gente, se a gente for pensar o tanto que a gente junta de lixo eletrônico, eu, por exemplo, aqui em casa estou com uma caixa de mouse que não funciona, de teclado, de foninho, e que a gente sabe que não pode descartar isso no lixo comum, e eu estou aqui meio que sem saber muito o que fazer com isso, né? Então, quer dizer, se tivesse, acredito que tem, eu preciso procurar alguns lugares que possam fazer a reciclagem desse material. Então, os alunos também começarem a pensar sobre isso, né? Os nossos estudantes começarem a pensar sobre isso. Como que eu posso reaproveitar peças do meu computador que estragou, da minha impressora que quebrou, enfim, né? Desenvolver o pensamento científico, e isso está ligado muito diretamente ao pensamento computacional, né? E quando a gente olha e fala sobre o pensamento científico, a gente vai ver nos textos muito sobre o desenvolvimento, principalmente de ciência da natureza, né? A todo momento a gente usa a questão da tecnologia para desenvolver. E a robótica, né? A robótica, tanto com materiais recicláveis, né? Que pode ser combinados com componentes eletrônicos, com programação ou não, tá? Então, isso é um pouco dos 3 eixos, tá bom? Bom, uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é que para desenvolver esse componente também foi criada uma tabela com objetos de conhecimentos e habilidades específicas, né? Eu não é aquilo que eu quero trabalhar, mas é aquilo que foi elencado para eu trabalhar. Então, tem algumas habilidades, né, nessas diretrizes curriculares, eu tenho lá um rol de habilidades que eu tenho que desenvolver com alunos de 6º e 7º ano, normalmente os cadernos ele vem para os 2 anos, 8º e 9º, e para o ensino médio. E vem a descrição do objeto de conhecimento e a descrição das habilidades que precisam ser desenvolvidas nesses anos e nessas séries. Aqui eu só trouxe para vocês entender um pouquinho sobre esse código, porque quando vocês forem ler os documentos oficiais, tanto a BNCC como o Currículo Paulista, esse código ele vai aparecer, então, para que vocês consigam interpretar, né, o que isso significa, esses 2 pares aqui de letras, esse par de letras, aliás, ela indica, né, a etapa de ensino, né, ou seja, aqui, no caso, esse código aqui está me indicando que é do ensino fundamental, né, esses 2 números aqui indicam os anos e as séries que se referem, então essa habilidade, ela é para o 6º e para o 7º ano. Aqui essas letras indicam o componente curricular, no caso, a hora que vocês forem ler o documento e olhar para a matemática, que vai estar o M, o A, o T, o MAT, né? E aqui a posição da habilidade, se ela é a primeira, se ela é a segunda, se ela é a terceira, enfim. Tá? Só para efeito de conhecimento desses códigos aí, tá certo? Aqui eu vou trazer eu fiz alguns recortes de atividades que estão nos cadernos, né, como eu disse para vocês, além daquelas diretrizes, foram elaborados um caderno do professor e um caderno do aluno com atividades específicas para ser desenvolvida no componente tecnologia e inovação, tá? Então, uma atividade que eu fiz o recorte aqui, essa atividade desplugada, que eu já falei um pouquinho para vocês, né, do que ela é. O professor pode fazer o desenho desse quadro na lousa, ou ir na quadra, né, e um aluno se comportar, se ele fizer na lousa, ele pode usar alguns marcadores, né, para o aluno se deslocar aqui, ou para se deslocar com o marcador. Se ele for na quadra, ele pode usar o aluno, né, como uma peça. E aí a ideia
é que eles têm alguns cartões, e esses cartões têm comandos, e eles precisam chegar na saída passando pelos 3 eixos do componente, né? E ganha o jogo quem utilizar o menor número de comandas para chegar até aqui, tá? De acordo com os cartões que eles forem tirando, né? Então, o cartão vem dizer lá, ande tantos passos, vire à esquerda, vire à direita, é bem parecido com a linguagem Logo mesmo, tá certo? Aqui eu trouxe um exemplo de atividade plugada, tá? Aqui os alunos, a ideia é que eles conheçam um pouco mais sobre algumas coisas que aparecem na internet, né? Que algumas palavras, né, que aparecem. Então, o que isso significa? Porque às vezes ele vê isso até na mídia, né? Mas não sabe o que isso significa. Então, a ideia é que eles pesquisem, que eles troquem ideias, que eles pesquisem, inclusive, o significado da palavra World Wide Web, né? Que eles comecem, assim, a se inteirar dessas questões da internet, né? Então, aqui ele vem falar sobre a questão da inteligência artificial, né? Que, se for ver, a gente lida diariamente com isso, que é um saco. A hora que a gente liga num banco, você é atendido por uma inteligência artificial. Você liga numa operadora de celular, primeiramente, quem te atende é um robô, né? Então, como que isso funciona, né? Como que é a inteligência artificial, né? Que mecanismo que é esse, né? No caso, a internet das coisas, né? Hoje em dia, a gente tem até um aplicativo eu não sei se no Android, o Android deve ter também, mas no iOS tem um aplicativo que chama App Casa, né? Que você consegue acender as luzes, ligar ar-condicionado, enfim, ligar a TV pelo seu celular, né? Se o aparelho tiver o HomeKit, tá certo? Então, como que essas coisas funcionam, né? Questão das fake news, o que significa fake news, o que significa algoritmo, né? O hashtag, que muitas vezes eles colocam lá o jogo da velha, mas não sabe o que de fato aquilo significa, tá? Então, essa é um exemplo. Aqui eu trouxe um exemplo de uma atividade que ela é plugada e desplugada, tá? É a ideia de uma aldeia criativa. Então, eles precisam criar 3 aldeias, uma que está relacionada ao pensamento computacional, a outra que está relacionada à tecnologia digital de informação e comunicação, e outra ao letramento digital. Então, ele tem materiais recicláveis para utilizar. Então, ele pode criar a primeira aldeia aqui, utilizando uma questão de uma aldeia sustentável, né? Que ele possa programar a utilização de água, de energia, de maneira consciente. E ele pode fazer isso utilizando o material reciclado, utilizando os materiais elétricos, né? Como baterias, motores, LEDs. Aqui, os desafios relacionados à tecnologia de informação e comunicação, né? Que ele pode trabalhar a questão da informação e comunicação na questão da qualidade de vida, né, disseminar isso, e aqui no letramento digital, que ele pode trabalhar com uma notícia, né, divulgar uma notícia sobre essa aldeia dele. Bom, então, esse é um exemplo de atividade que trabalha as duas coisas, né, atividade plugadas e desplugadas. Temos também atividades que trabalham o desenvolvimento do pensamento computacional, como essa, por exemplo, né, como que acontece a leitura pelo computador, do que eu digito, da palavra que eu escrevo. Então, eles começam lá já a aprender sobre a questão dos números binários, como se dá essa conversão, né? E também sobre robótica. Então, tem uma proposta de criar um mini abajur eletrônico, um material, né? Então, que ele vai desenvolver, aí ele aprende a como ligar um LED, um potenciômetro, como fazer a leitura, né, das polaridades desse LED e tudo mais, tá certo? Então, isso é um pouquinho, todos esses materiais que eu mostrei aqui para vocês, inclusive o currículo, os cadernos, vocês encontram nesse site, que é efap.educação.sp.gov.br. Eles estão todos disponíveis lá para download, né? Vocês podem baixar, se vocês tiverem a curiosidade, não só os de tecnologia, mas de todos os componentes curriculares também,
tá bom? De matemática, de física, de química, todos eles, tá? E aqui, o que eu trago para vocês é o seguinte, né? Quando a gente pensa em tudo isso, né? Quando a gente olha, principalmente também para o momento que a gente está vivendo, né? A gente vê que existem algumas competências e pessoais e profissionais que terão um grande valor no século XXI. Quer dizer, isso a gente pode ver viveu nesse momento de pandemia, né? Que é a questão de resolver problemas, né? Quantos problemas nós tivemos que resolver nesse momento, né? Ter a colaboração, quer dizer, quantas vezes a gente precisou da ajuda do outro para ligar um equipamento, para ajudar como é que funciona, eu não sei, eu mesma já pedi muita ajuda, enfim, ser inovador, né? Quantas pessoas que a gente viu aí que perderam seus empregos e conseguiram ser inovador, conseguiram ser criativos e conseguiram sobreviver nesse momento de pandemia, né? Ser comunicativo, acho que mais do que nunca nessa pandemia, a gente teve que arrumar meios de se comunicar com todo mundo, né? E pensar, ter um pensamento crítico, né? Então, a gente tem que trabalhar essas competências nos nossos alunos, né? E o professor, ele tem que ter tanto a flexibilidade e a capacidade para se adaptar. Eu acho que isso nós fizemos bem nesse momento de pandemia. A gente conseguiu desenvolver essas competências durante esse momento de pandemia, tá certo? Então, a gente precisa desenvolver algumas dessas competências dos nossos alunos, né? E, de certa forma, o componente tecnologia e inovação, ele vem ao encontro do desenvolvimento dessas competências, tá certo? E nós temos 5 minutinhos, eu gostaria de passar um vídeo para vocês, o vídeo, ele tem 4 minutos, tá bom? Então, acho que dá tempo. Não sei se vocês conhecem essa professora, ela chama Débora Garofalo. Ela ficou entre as 10 finalistas do Global Teachers Prize, que é o Prêmio Nobel da Educação, tá? Por um projeto que ela desenvolveu sobre robótica com uma escola de periferia em São Paulo. E hoje a Débora, ela é assessora especial de tecnologia e inovação da secretaria, e ela é uma das responsáveis por esses materiais. Então, eu vou colocar o vídeo, eu só gostaria de pedir se vocês estão entendendo ou não, tá? Porque qualquer coisa eu mando o link, aí vocês assistem em outro momento. Se não estiver saindo o som, vocês me avisam. Está saindo o som. Está saindo o som, professora. Obrigada. Quando eu falava para eles da proposta de trabalho, eles não tinham consciência. Professora, robótica. Robótica é para um aluno de escola particular. A gente não tem essa capacidade de aprender. Isso me doeu muito. Você ouvir do seu aluno que ele não se acha capaz de aprender algo. Eu sempre coloquei na minha cabeça assim, essas crianças não vão só aprender a robótica, eles precisavam aprender a interagir com a comunidade. Mudar a vida dessas crianças, transformar a vida dessas crianças, é a minha luta. É a minha luta na educação. Agora, o que eu tentei fazer foi jogar um problema para eles. O problema existe, é o lixo na comunidade. Como vocês vão resolver o lixo usando a robótica? Então, a gente está colhendo um pouco de reciclagem para a gente reaproveitar e trabalhar muito com robótica. Garrafa, pote, papelão. Eu falei, olha, com esses materiais que vocês têm, nós vamos fazer robótica.
traz oportunidades novas, ela traz outras ideias, ela abre os horizontes, ela amplia o mundo desses meninos e meninas. Ela mexe com ferro solda, mexe com furadeira. Então, é um trabalho de criatividade, de inventividade, mas também de exercício do pensamento científico. E eles ficaram encantados. Primeiro com a possibilidade de criar um objeto. E eles se descobriram como criadores, como produtores, e não somente como usuários da tecnologia. Eu acho que é uma realidade pesada para mim, ver o tráfico. Eu disse que eu não queria isso para minha vida. A gente passa por dificuldades constantes, mais do que as outras pessoas, então, tipo, a gente se prepara para um psicológico, acho que um pouco maior, que é uma luta muito grande. Eu acho que a aula dela tem alguma coisa que faz a gente confiar em nós mesmos. Então, ela é uma professora maravilhosa, porque ela indica nós a fazer várias coisas diferentes. A robótica é uma coisa maravilhosa, onde a gente fica impressionado com o que a gente faz, que a gente tem capacidade de fazer e a gente tem capacidade de pensar também. A escola é transformadora a partir do momento que eles começaram a ver, eles realmente estavam impactando a comunidade. Eu me sinto honrada por eles terem acreditado na minha proposta. Não é essa situação de extrema pobreza que pode decidir a vida deles. A vida deles foi muito difícil até aqui, graças à educação, ela foi transformada. E feliz por fazer parte dessa caminhada com eles. Isso para mim é ser professora deles. Bom, pessoal, então é isso. Espero, assim, eu não sei se vocês têm perguntas, não sei se tem tempo. Eu sempre me emociono muito quando eu vejo esse vídeo da Débora. Eu não sei se vocês já tinham assistido, mas ele é muito bacana o trabalho que ela fez, né? Ela ficou entre as 10 finalistas aí, e ela, inclusive, foi para Dubai, teve até uma reportagem sobre ela e tudo mais, e hoje ela está na secretaria e está estruturando esses materiais aí. Tá certo? Professor, a gente tem mais ou menos 15 minutos até o próximo minicurso, então se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer sim. Tá bom, tô aqui. No chat também ninguém falou, acho que não temos perguntas. Eu tenho. Pode falar. Obrigada, Ulisses. Deixa eu ligar aqui até a minha câmera, né, para ficar bem. Ana Cláudia, realmente esse vídeo é emocionante, né? Primeiro, gostaria de agradecer, de parabenizá-la pela palestra, né? E enquanto você estava falando, né, realmente eu senti assim, muito interessante a organização dessas competências, né? A proposta dessas novas componentes curriculares, né? Todas realmente importantes, tecnologia, projeto de vida e outras eletivas, né? E eu fiquei pensando, realmente, depois o seu vídeo culminou, né? Eu entendi que vocês não tiveram ainda tempo de avaliar por causa da pandemia, né? Mas eu gostaria de saber, a minha curiosidade é como que os professores estão aceitando isso, estão recebendo? Há muita procura de professores para ministrar esses novos componentes? Eles são muito interessantes. Olha, isso também foi uma preocupação nossa, Cleonice, porque no primeiro momento, né, porque como é algo novo, eu dizia assim, olha, eu acho que nós não vamos ter professor, né, vai sobrar aula, eu não sei o que nós vamos fazer.
mas, por incrível que pareça, nós tivemos, todas as aulas foram atribuídas sem nenhum problema dentro do período de atribuição, né? E uma coisa que eu também achei que, assim, num primeiro momento, eu achava que muitos professores que tinham feito a licenciatura em matemática ou física, que acaba lidando um pouco mais, né, tem aulas até de tecnologias, né, usa eletrônica, por exemplo, na física, a gente usa bastante eletrônica e tudo mais, não, nós tivemos, assim, foi bem diversificado, então eu tenho professor de filosofia dando aula de tecnologia, de história, de inglês, foi bem diversificado, e tá fluindo, né, aquilo que eu te falei, a gente ainda não conseguiu, assim, avaliar o impacto e acompanhar um pouco mais de perto, mas eles estão se virando, estão usando o material aí, estão se virando como dá, tá indo. Eu acredito que a hora que a gente voltar de vez para o presencial, essas aulas serão de suma importância para os alunos. Eu acho que aí quando a gente olha para esse... Oi? Eu acredito, eu fico feliz com a sua resposta. Então, e quando a gente fala também no projeto de vida, eu não falei muito, né, porque não era o objetivo, mas a BNCC e o currículo, ele é todo pautado no projeto de vida do aluno, né? Inclusive, para o aluno do ensino médio, ele vai ter a questão dos itinerários formativos, né, que tem a ver com o projeto de vida dele. Então, a escolha desses itinerários formativos vai ser a partir do projeto de vida que ele vem elaborando do ensino fundamental e vai para o ensino médio, né? E, então, é bem forte. Eu acho que os componentes, eles foram criados na hora certa e eles estão com uma estrutura boa, né? E eu acho que é uma coisa que vai dar muito certo. Obrigada. Com licença. Oi, Michele. Oi, tudo bem? Não sei se você lembra de mim. Lembro, estou vendo a tua fotinha e estou reconhecendo. A Michele foi aluna do Anísio, né, Michele? Sim, então, já que estava entrando nesse assunto de eletivas, projetos de vida e tal, eu queria só fazer um comentário, né? Porque quem estava lá em escolas de tempo integral, né? Não sei se tem mais alunos aqui, mas que já viviam isso, né? Eu, por exemplo, eu vivi e me ajudou muito. As eletivas, principalmente, porque eu não sei se você lembra como que eu era antigamente, mas eu era extremamente tímida, né? Eu não conseguia falar um oi para uma amiga, por exemplo, que estava na rua, que a gente encontrava na hora do recreio, eu não conseguia comunicar. Até que a minha escola, né, o Anísio, ela era projeto Ayrton Senna no início, né? A gente tinha algumas coisas extras, que era como, por exemplo, informática, espanhol, essas coisas, e depois foi para a escola de tempo integral. E eu acompanhei essa mudança. E quando mudou para a escola de tempo integral, né, começou a ter matérias eletivas e projetos de vida. A matéria eletiva, inicialmente eu queria robótica, né? Como maioria lá. Mas daí, infelizmente, a sala de robótica... Não, felizmente, né? A sala de robótica lotou e eu não consegui entrar, então eu entrei na minha segunda opção, que era teatro. E essa segunda opção eu fiquei até completar o terceiro colegial, por causa que isso me ajudou com a minha vergonha, me ajudou a conversar melhor com as pessoas, né? Então, eu como aluna, digo que essas matérias realmente vão fazer uma grande diferença na vida desses novos alunos que estão se formando, né? É isso que eu só queria comentar mesmo. Então, obrigada pela palestra, foi maravilhosa, professora. Obrigada, Michele. Muito legal o seu depoimento. Aí é que a gente vê que de fato dá certo, né? Quando a gente ouve um ex-aluno dizendo, olha, deu certo, então a gente acredita que vai dar. Sim, deu. Eu tenho uma dúvida também. Professora, desculpa, às vezes eu perguntar, pode ser uma coisa bem básica, mas é porque estou no primeiro ano, e eu queria saber, assim, o que é a diferença entre o BNCC e o PCN? Porque eu vi que foi baseado no BNCC, né? Só que eu não vi falar dos programas curriculares nacionais, e eu, assim, não entendi muito bem essa parte.
Então, Gabriel, assim, a BNCC, ela foi baseada nos PCNs e nas diretrizes, né? Os PCNs, eles trazem lá no texto deles, uma escola democrática, você tem que garantir a equidade, você tem que garantir que ele seja um cidadão crítico, reflexivo e parará, parará. A BNCC também traz tudo isso. A diferença é que a BNCC, ela diz assim, olha, para desenvolver tudo isso, os seus estudantes precisam de um corpo de conhecimento. E é aí que a BNCC traz uma relação de competências e habilidades que devem ser desenvolvidas por todos os estudantes, sejam eles de escola pública ou privada do país. Entendeu? Então, a BNCC, ela relaciona esse conhecimento que o menino tem que ter, a hora que ele termina a educação básica. Tá? O que não vem, o que o PCN não traz. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Entendi, obrigado. E aí o currículo, ele vem dizer o como fazer, porque a BNCC diz qual habilidade que tem que ser desenvolvida, mas ela não diz, ela não explica como que vai desenvolver, ou qual objeto de conhecimento eu utilizo para desenvolver aquela habilidade. Aí é o currículo que vem dizer, olha, essa competência, essa habilidade que está lá na BNCC, é com esse conteúdo que eu vou desenvolver, é com esse objeto de conhecimento que eu vou desenvolver, e aí também com a elaboração dos materiais, né, que a secretaria faz, que ajuda muito os professores a desenvolverem essas competências e habilidades. Entendi, obrigado. Bom? Temos mais alguma pergunta? Eu só vou fazer um comentário, Ulisses, rapidinho. Eu queria agradecer a Ana, né? Foi muito boa a sua palestra, tá? Foi bem esclarecedora. A gente tinha combinado no início do ano, era para você dar essa palestra na disciplina de informática, né? Do projeto que a gente desenvolve, eu comentando que ia dar disciplina lá, agora esse ano tem uma disciplina nova, você não quer que eu venha falar dessa disciplina? Aí entrou a pandemia, acabou que não deu certo, e aí a gente combinou, né? Convidei ela para em falar na SEMAT e atingir maiores alunos. Então, muito obrigada, Ana, pela parceria, né, que a gente sempre está aí junto, eu acho que é assim que tem que caminhar a educação, né, a gente saber como estão as coisas lá para a gente formar um melhor aluno, né, aqui, os alunos precisam saber, e foi ótima a sua palestra, muito obrigada, viu? Espero, né, ter esclarecido algumas dúvidas, a professora Flávia tem meu e-mail também, eu até tinha colocado no último slide, acabei tirando, mas é ana.martins02@educação, deixa eu até anotar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que ficou e quiserem perguntar depois. Pronto, tá aí, tá? Vocês podem me mandar que eu respondo, tá bom? E um pouquinho mais, acho que sobre essa questão da BNCC e de currículo paulista, eu vou falar um pouquinho na aula da Rita, tá? Não sei se tem alunos aqui dela. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que quer falar com a professora? Então, acho que eu queria primeiramente agradecer a professora pela palestra e dizer para todo mundo que agora a gente tem 2 minicursos e a programação da SEMAT continua e amanhã a gente volta com o último dia também. Muito obrigado a todos que acompanharam a palestra. Também vou me despedindo, Flávia, obrigada pelo convite. Estou à disposição de vocês, tá? O que precisarem. Cleonice, obrigada aí por todo o apoio e obrigada a vocês, né, por estarem aqui assistindo e estar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada. Bom minicurso para vocês.